Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala é José Inácio. A primeira providência que eu faço é aumentar o volume para que vocês me ouçam ainda melhor. Está começando mais um TV Corrida e não, eu não estou com conjuntivite e nem ter sol, por isso eu tiro o óculos para mostrar que eu tenho por trás dessas lindas lentes um par de olhos maravilhosos que olha para você, meu querido telespectador que tanto gosta de automobilismo. E esta semana nós tivemos coisas muito interessantes acontecendo. Nós tivemos, por exemplo, fim do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que já havia sagrado Sebastian Vettel campeão há 2, 3 corridas atrás. Além disso, tivemos a estreia de Juan Pablo Montoya, a reestreia, na verdade, na Fórmula Indy, através da equipe Penske, da qual ele voltou a correr. Além disso, vamos adicionando mais e mais fatos, novidades no mundo dos bastidores da Fórmula 1, novidades financeiras sobre a Lotus, negociação de pilotos, Hülkenberg, Maldonado, Sérgio Pérez, Adrian Sutil, Felipe Nasser, muitas informações interessantes. Além disso, teremos neste fim de semana as famosas 500 milhas da Granja Viana, realizados, é óbvio que em Santa Catarina, e não na Granja Viana, apesar do nome. As 500 milhas da Granja serão realizadas na pista do Beto Carreiro World e terá a presença de grandes pilotos brasileiros que vão competir por mais um caneco. Entre eles, Rubens Barrichello e Tony Kanaan, que são inclusive organizadores. Além disso, eu também gostaria, estou muito com além disso, hein? Vamos acabar com esse vício de linguagem. Então, subsidiariamente, usando um vício, uma palavra ainda pior, eu gostaria de parabenizar Christian Fittipaldi, que já esteve no nosso programa diversas vezes aqui ao meu lado, que casou-se anteontem aqui em São Paulo, não foi em Sorocaba? Não sei onde é que ele casou, mas foi o casamento dele, Christian Fittipaldi. Então eu queria mandar o meu grande abraço ao Christian, que casou-se e que faço votos que seja muito feliz ao lado de sua amada, de sua filhinha querida e da sua carreira que está indo muito bem nos Estados Unidos. Além disso, mais uma notícia estadunidense. A confirmação de de Pipo Derani, não deixa de ser Felipe, o Pipo Derani, a categoria Pro Mazda nos Estados Unidos. É o seguinte, nos Estados Unidos existe uma série de categorias que levam à Fórmula Indy, chamada Road to Indy, Estrada para Indy. E a Pro Mazda é 2 antes da Fórmula Indy. Tem a Pro Mazda, a Indy Lights e então a Fórmula Indy. Ano que vem, Pipo Derani confirmadíssimo na Pro Mazda, de olho em 2015 estar na Indy Lights, onde ele aliás testou esse ano, ele ia para a Fórmula Indy Lights, só que questões financeiras entraram no caminho e não conseguiu, mas ele quebrou o recorde da pista no dia que ele pilotou, mostrando que realmente o garoto tem talento, isso a gente já imagina. E em 2016 deve aportar, se tudo der certo nos planos dele, na Fórmula Indy, ao lado de grandes pilotos que estarão lá ainda, se Deus quiser, como Montoya, Castro Neves, Kanaan, e Will Power, Hunter Hay, Marco Andretti, Carlos Munhoz, enfim, tem uma série de nomes muito interessantes que ele vai dividir roda com roda no futuro. Muita gente entrando aqui no nosso site, no alltv.com.br, participando do nosso chat interativo. Todo mundo entrando aqui no chat interativo, o Renato, Arthur Silva, Osias, César Júnior, Nelson Muraki, Arthur, bom, quem mais está entrando aqui? Muita gente entrando e muitas perguntas sendo feitas. Mande a sua pergunta aqui no nosso chat, é muito fácil de entrar no nosso chat, você tem que fazer um nickname e já manda aqui, não tem grandes mistérios. Mas antes de passar para as perguntas,
Vamos fazer uma recapitulação do que foi o GP Brasil. O GP Brasil, como vocês assistiram neste último fim de semana, deixou a desejar um pouco em alguns aspectos. Por exemplo, não choveu na corrida. Choveu sexta e sábado, mas na corrida não choveu. E aí a supremacia da Red Bull se fez sentir mais uma vez e eles navegaram em águas calmas rumo a mais uma vitória, no caso de Sebastian Vettel, a 9ª vitória consecutiva dele, um recorde igualado ao de Alberto Ascari em 1900 e Guaraná com rolha. E claro que do Ascari não estou tirando o mérito da conquista do Vettel, mas no tempo do Ascari era mais difícil, os carros quebravam muito mais, era muito mais perigoso, as corridas eram mais longas, os carros eram mais frágeis, tudo era muito mais difícil. Então, não tirando os méritos de Vettel, mas Ascari, ao meu ver, ainda tem o grande recorde de vitórias consecutivas que, dependendo do que fizerem no ano que vem, poderá ser ampliado pela Red Bull se o Vettel continuar com essa dominância no que vem. Acho que não continua dominando tanto. Acho que vai vir com um bom carro, mas não nadando de braçadas largas como tem sido nesse final de 2013. Vejamos o que eu gostei e o que eu não gostei do GP Brasil. Primeiro, não gostei da falta da chuva, que podia dar uma embaralhada. Fatos polêmicos, a punição de Felipe Massa por ter cruzado a linha dos boxes. É uma punição ridícula? É, mas as regras são claras e eram conhecidas por todos, inclusive pelo Felipe, na ocasião do briefing antes da corrida. Tinha, inclusive, na porta, na entrada da área de imprensa, uma foto bem clara e cristalina, inclusive para o lugar onde os pilotos passam, mostrando onde não poderia passar. Ele, infelizmente, não prestou atenção em algumas voltas e passou pela zona proibida e foi punido. Pode ter sido um exagero? Pode ter sido exagero esse tipo de proibição, mas não era errada a punição, porque ela estava prevista no caso de um desrespeito a uma regra que foi acordada por todos. Então, escreveu, não leu, o pau comeu. Infelizmente é isso que aconteceu. E as rimas terminam por aqui. Outro fato negativo da corrida, ao meu ver, foi a atuação pífia de Heikki Kovalainen. Kovalainen estreou no GP do Texas, semana retrasada, não foi bem. Ele foi melhor na classificação e no treino livre, mostrando que fazer uma volta rápida é até execuível. Mas na corrida despencou, terminou lá embaixo, fora da zona de pontos. Chegou o GP Brasil, nos treinos livres ele teve um desempenho razoável, na classificação faltou um pouquinho para ele chegar no Q3, ficou em 11º lugar, e aí chegou na corrida, largou mal, despencou para a 17ª colocação e de lá não fez mais grandes coisas. Ficou até o finalzinho numa posiçãozinha bem mediana e não marcou os pontos que a Lotus precisava nesse fim de ano, mostrando, não é culpa do Kovalainen, eu não acho que outro piloto no lugar dele faria muito melhor, não. Por quê? Porque ele não conhecia aquele carro, ele tem pouca vitalidade com o setup daquele carro, além disso, os pneus mudaram muito em relação ao ano que ele correu. Mas ele treinou durante 6 sextas-feiras com a Caterham. Sim, então ele sabia qual é o comportamento daquele pneu com aquele carro, não com o da Lotus. São carros distintos. Então não é fácil. Se o Rubinho tivesse corrido no lugar dele, eu acho que também não teria feito milagre. E se viesse o Schumacher, se viesse quem quer que fosse, não acho que faria grandes exibições pela mesma razão. Falta de habitualidade com aquele carro. É impossível você exigir de um piloto que não conhece um carro que tire dele tudo, comparado, por exemplo, ao Grosjean, que conhecia bem o carro. Aliás, outra decepção foi o próprio Grosjean, e não por culpa dele, mas porque o carro quebrou o motor na primeira volta, e aí ele não pôde fazer nada. Não pontuou também, uma pena para a Lotus, que queria passar a Ferrari
na pontuação. Se bem que a Ferrari estava bem nessa corrida, né? O Alonso terminou em terceiro, o Massa terminaria pelo menos em quarto, quinto, se não tivesse sido punido, talvez até em terceiro, porque havia uma combinação do Alonso e ele trocarem de posição para dar uma despedida de gala para o Felipe Massa. E aí, inclusive, corta para essa câmera aqui. Para essa, isso. Interessante. Só para vocês pensarem um pouco. Todo mundo critica as ordens de equipe para o Alonso passar o Massa, que é um absurdo. Mas o próprio Massa e o Alonso assumem agora que havia uma ordem reversa, do Alonso deixar o Massa passar. Ah, mas então é uma retribuição a tantas e tantas facilitadas que o Massa deu ao Alonso. É, mas se condenam ordem de equipe, condenam ordem de equipe, não interessa a quem beneficia. Então também devem condenar essa ordem de equipe. Uma coisa é o Alonso, por generosidade, deixar passar. Outra coisa é ter essa combinação. Então, quem critica a ordem de equipe vai ter que criticar essa também. Porque a ordem de equipe, teoricamente, é o que está sendo criticado. Eu não critico. Eu acho feio, acho que às vezes exageram, acho que às vezes mandam essas ordens em momentos que não precisavam, mas eu não critico o conceito de ordem de equipe. Acho que existe um abuso e um exagero no seu uso, mas fica só a curiosidade. Essa ordem de equipe beneficiaria um brasileiro. E aí? Enfim, outra ordem de equipe famosa, aliás, se a gente for lembrar, inclusive por razões parecidas, foi quando o Senna foi orientado pela McLaren a deixar o Berger passar em 92 ou 91, eu não lembro agora, acho que foi em 91, a deixar o Berger passar na última volta, eu não lembro se foi em Suzuka, talvez tenha sido em Suzuka, não lembro agora, foi na última volta, ele deixou passar porque era a despedida do Berger da McLaren, então foi em 92. É que eu não lembrava de 92 ter sido isso, mas enfim, os fatos estão aí. Eu acho que foi 91, porque ele já tinha sido campeão. Em 92 o Berger se despediu da McLaren, mas a McLaren não estava ganhando corrida a ponto de poder se dar ao luxo de deixar o Berger passar, tanto que perderam o título para a Williams. Então, só essa curiosidade, essa amarração. Em 91 o Senna fez algo parecido com o Berger, parecido com o que o Alonso ia fazer com o Massa. Fica a curiosidade. Meus amigos, vamos às perguntas de vocês. Nelson Muraki pergunta: para você, Inácio, o que achou da Glenda no GP do Brasil? Por que não colocar alguém que manje do assunto, tipo Burt Barrichello ou qualquer outra pessoa que manje? Muito bem. Nelson, eu vou explicar isso para quem não viu e não sabe do que a gente está falando. Ao fim do GP Brasil, e ao fim de todos os GPs, na verdade, sempre existe uma entrevistinha curta, no pódio ainda, com os 3 primeiros colocados. Normalmente vem um ex-piloto ou uma figura pública conhecida do país que recebe a corrida. Historicamente, a cada 10 vezes, 8 são grandes pilotos, ou são ex-donos de equipe. Já foi o Coulter, já foi o Jack Stewart, já foi o Martin Brundle, já foi um monte de gente. Ano passado, quem foi fazer essa entrevista aqui no Brasil foi o Nelson Piquet, o tricampeão Nelson Piquet. Esse ano ele foi operado, não poderia aceitar mesmo se fosse convidado. E a Rede Globo colocou a Glenda Kozlowski, que é a repórter dela, a Rede Globo. O que eu achei dessa escolha? Eu acho que ela é uma tremenda profissional, eu acho que ela tem grande jogo de cintura, certamente estudou bastante o assunto, que ela certamente também já conhecia antes da corrida, para chegar lá e saber do que está falando. Mas eu acho que um Brasil como o nosso, até porque só tem o nosso, é um Brasil só, até porque o Brasil, com tanta história no automobilismo, com tantos ex-pilotos, e aí a gente pode numerar Emerson Fittipaldi, que estava na pista, a gente pode colocar Rubinho Barrichello, Chico Serra, Ingo Hoffmann, Maurício Gugelmin, Alex Dias Ribeiro, Pisonia, Burt, Bernoulli, Zonta, tantos pilotos. Eles podiam ter colocado um ex-piloto
que entende mais do métier do que um piloto gostaria de responder, ou ao contrário, o que seria interessante para um piloto ser respondido. Só que vai ver que não acharam a pessoa certa e podiam ter colocado o Rubinho ou o Burt, né? Agora pensando em voz alta, podiam. Acho que seria até interessante colocá-los lá. Mas por alguma razão, e eles certamente estudaram essas possibilidades, eles preferiram colocar a Glenda e também dar uma divulgada no nome dela para o público da Fórmula 1. Eu digo público brasileiro, né? Porque os gringos não acho que vão se influenciar pela presença dela no palco, né, no pódio por 3, 4 perguntas. Mas eu acho que ela mandou bem, fez boas perguntas. Eu acho que foi muito interessante essa entrevistinha. Ela começou entrevistando o Vettel, que cedeu a palavra e pediu para ela falar com o Webber, que estava se despedindo da categoria. E ela o fez boas perguntas e tal. Nada demais. Podia ter sido um ex-piloto? Podia, mas ela fez muito bem o trabalho dela. Eu teria escolhido um ex-piloto, mas ela fez muito bem, não decepcionou, não fez pergunta boba, até porque de boba ela não tem nada, e a Globo sabe muito bem disso, por isso que dá esse espaço para ela, não só na Fórmula 1, como na página deles de esportes e onde quer que ela seja bem-vinda na grade de programação deles. Inácio, pergunta do Arthur Silva. Mande a sua pergunta aqui no chat que eu respondo ao vivo, hein? Acha que a Lotus se arrependeu por escolher o Kovalainen? Porque eu achei um grande erro. Pois é, Arthur. Pois é. Eu acho que sim e que não. Acho que se arrependeram porque viram que o Kovalainen não fez aquilo que eles queriam. Por outro lado, eu também não acho que outra pessoa faria muito melhor. Porém, eles perderam a oportunidade de testar o David Valsec, que era o piloto reserva que, tese, tinha exatamente a função de assumir na falta do Kimi Raikkonen, como aconteceu. E ele ficou pé da vida com toda a razão. O fato é que foi um tiro no pé. Mas eu retomo aquilo que eu havia dito agora há pouco. A falta de habitualidade do Kovalainen com esse carro certamente influenciou no resultado e certamente também aconteceria com qualquer outro piloto que chegasse nele, inclusive o Valsec. Então, acho que quem quer que entrasse no lugar do Kimi ia levar um trabalhão, ia ter um trabalhão para fazer uma boa corrida. Podia ter sido o Rubinho, quase foi, disseram que quase foi. O próprio pessoal da Lotus colocou ele na lista, só que eles acabaram escolhendo o Kovalainen porque o Kovalainen parou de correr em 2012 e o Rubinho em 2011. Além disso, o Kovalainen correu 6 sextas-feiras esse ano com os carros da Caterham. Então ele estava minimamente mais habituado aos pneus desse ano. Então eles acabaram, além disso, o Kovalainen, quando testou esses carros, testou com o motor Renault, o mesmo da Lotus. Então ele está habituado ao acerto do motor. Então são pequenas coisinhas que levaram eles para o lado do Kovalainen. E isso custou para a Lotus, inclusive. A Caterham tinha contratado 2 engenheiros de aerodinâmica de CFD. CFD é fluidos computacionais que simulam o túnel de vento. E 2 engenheiros importantes da Lotus tinham sido contratados pela Caterham. E aí, quando a Lotus foi pedir a liberação do Kovalainen, a Caterham falou, escuta, ok, eu libero o Kovalainen para essas 2 corridas, se vocês rescindirem um pouco mais cedo a liberação, vocês liberarem um pouco mais cedo esses 2 engenheiros para eles começarem a trabalhar agora e não precisarem cumprir aquele tempo de afastamento obrigatório. Entraram num bom acordo, funcionou para os 2. Mas são mais técnicos que a Lotus perde devido à falta de dinheiro e a essas alturas até de perspectivas mais sólidas de vir a tê-lo, né? Vou falar disso mais para frente. Mais perguntas. Adriano Santos fala, notícia urgente, cobertura do estádio da abertura da Copa do Corinthians cai e operários morrem. É verdade, Adriano, eu vi isso vindo aqui para o programa. Caiu um guindaste enorme em cima do cantinho da cobertura do estádio do Corinthians. Uma notícia realmente muito triste. Eu não sou corintiano, mas nessas horas eu acho que é um absurdo fazer piadinha e minimizar o aspecto humano em prol de picuinhas sobre times. Então a minha solidariedade à família dos 3 operários que morreram esmagados
nesse trágico acidente e espero que os feridos, em havendo ainda algum, saiam dessa numa boa, se recuperem o quanto antes e tenham uma vida normal e plena assim que possível. É uma pena mesmo. Minha solidariedade aos afetados por essa tragédia no estádio do Corinthians. Nelson Muraki pergunta: é verdade que o prefeito Haddad falou sobre a reforma dos boxes atuais e não de criar um novo paddock? Eu ouvi ele falando isso. Ninguém me contou, eu ouvi ele falar isso. Eles estão pensando numa reforma muito grande dos boxes, mas seriam os mesmos atuais e não a construção daquele outro na reta oposta. Por duas razões. Primeiro, financeira. Custaria menos reformar, ainda que fosse uma grande reforma, custaria menos do que fazer um do novo. Segunda questão, ambiental. Ali é uma zona que tem córrego, haveria problemas também de como o público iria chegar lá, teria que fazer o portão de abertura do público de uma maneira diferente, para as equipes chegarem com equipamento, papapá. Existe toda essa série de limitações que, ao que tudo indica, está sendo reconsiderado e poderão poderão substituir essa nova obra por uma reforma dos atuais boxes. Mais perguntas. Aliás, antes de fazer mais perguntas, de ler mais perguntas, é interessante também a volta do Montoya. O Montoya voltou a correr na Fórmula Indy, estreou agora num teste anteontem pelo carro da Penske, o carro era do Will Power, mas enfim, já tinha o nome dele Montoya lá, embora a numeração seja o 12 do Will Power. Ele gostou bastante, ele falou que ainda tem muito a aprender, porque os freios têm um comportamento diferente, a posição do volante em relação à NASCAR também é bem diferente, e ele falou que gostou muito do que viu, mas tem que se readaptar e isso não vai ser fácil. Temos mensagem do nosso patrocinador, diga? Ok. E, então, última pergunta, derradeira pergunta, porque hoje o programa vai ter que terminar uns minutinhos mais cedo. Perguntas. Tio Inácio, minha amiga que trabalha no aeroporto, disse que o Rubinho chegou agora há pouco em Santa Catarina para as 500 milhas. Eu falei das 500 milhas, vai ser bem bacana. César Novak perguntou, não seria melhor transferir o GP Brasil para o Parque do Beto Carreiro, como já foi cogitado? Mas a pista de lá ainda não existe. Teria que ser construída, aprovada pela FIA e toda a infraestrutura do entorno teria que ser pensada. Isso é um projeto de médio e longo prazo. E muitas centenas de milhões envolvidos, e como no Brasil atualmente só se pensa em Copa do Mundo e depois Olimpíada, é difícil de sair tão cedo isso daí. Enfim, minha gente, hoje o programa foi um pouco mais curtinho, mas semana que vem será um programa fantástico, porque teremos um convidado especial. Quem será o nosso convidado de semana que vem? Ricardo Dívila, projetista da Copersucar Fittipaldi, e hoje projetista engenheiro da Nissan, que tem projeto na WEC. Eles fizeram o carro GT2 da Dome, equipe Dome, um carro fantástico que ele vai falar aqui. Ele vai falar do novo regulamento técnico da Fórmula 1 de 2014, do novo regulamento técnico da WEC, também de 2014, e muita coisa boa. Minha gente, eu agradeço a todos que estão aqui. As perguntas que eu não pude responder devido ao horário, vocês me façam no meu Twitter, que é o @InácioF1, e claro, no nosso blog joseinácio.com. Até semana que vem. Tchau!